Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio. É uma alegria estarmos aqui no programa Verdade da Fé, na Rádio Voz do Coração Imaculado. Estamos falando sobre a fé. O motivo de nós queremos sermos felizes agora após essas festas que tivemos da Páscoa, da Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus. Voltamos então a falarmos de nossa fé. Gostaria então de convidar a todos os nossos ouvintes para rezarmos juntos em honra à Santíssima Trindade, pela intercessão de Nossa Senhora, para que nós possamos fazer um bom proveito do programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Santíssima Trindade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então, estamos iniciando o nosso programa. Agora eu gostaria de retornar sobre a nossa fé, os assuntos sobre a fé, estudarmos para conhecermos a nossa fé. Então, primeiramente, nós devemos reconhecer que nós fomos criados por Deus. Seria, então, um dos princípios e fundamentos de Santo Inácio de Loyola. Mas, nós existimos e nós desejamos o quê? Sermos felizes. E nós só seremos felizes no momento em que cumprimos aquilo por qual nós existimos. Nós queremos a felicidade, sem dúvida nenhuma, mas nós só seremos felizes no momento em que conhecemos a Deus. E é o conhecimento de Deus que forma a felicidade dos anjos e dos santos. Então também nós queremos ser felizes, temos que conhecer a Deus. E esse conhecimento de Deus é muito importante, porque sem ele não há nesse mundo nem felicidade, nem verdadeira honestidade. Pois só quando nós procuramos entender a questão da verdade e pensamos a filosofia e vemos a existência desse mundo, vemos as belezas que o mundo tem e como muitas vezes são tão grandes essas belezas que nos tempos antigos as pessoas misturavam e pensavam que era Deus. E o verdadeiro conhecimento de Deus só se adquire pela fé nas verdades reveladas por Deus. Porque nós temos uma razão, sim, mas temos uma limitação de nosso conhecimento. Eu posso entender que existe um Criador de todas as coisas. Eu posso entender que Ele é bom, que Ele é poderoso, que é onisciente, que então vários atributos de Deus
eu posso conhecer através da razão. Mas só com auxílio da revelação, Deus se revelando, é que nós conhecemos outras verdades. Então, quando Deus começa a se revelar ao povo de Israel, então Deus se revela e nós assim conhecemos a história da salvação. Se revela, por exemplo, a Moisés. E é assim que Moisés também vai contar a história dos antepassados dele. Vai contar exatamente da queda de Adão e Eva, da promessa feita por Deus a Abel e Caim, como é que então foi desenvolvendo, como aconteceu a punição em relação a Noé, mandando Deus fazer a arca, e assim Isaac, Jacó, Abraão. Então todos esses personagens que nós conhecemos da Sagrada Escritura, Deus vai se revelando a eles, e é assim que Moisés vai contar para nós por revelação divina. É assim que depois nós chegamos então a José, Isaac e José, que vai para o Egito e cai sobre a dominação dos egípcios, passa aos anos de escravidão, até que Deus se revela a Moisés e manda tirar o povo que sofria sobre a escravidão do Egito e a terra prometida. Então depois temos então a Sagrada Escritura, vai mostrando como Deus vai agindo na vida desse povo. Quando eles são fiéis a Deus, Deus abençoa. Quando eles são infiéis, vem com castigo, vem as dominações, então vem as perseguições, vem o cativeiro da Babilônia. E Deus vai mostrando que vai mandar o Salvador, que vai ser essa revelação em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, no correr do século, revelou-se muitas vezes aos homens. E a revelação divina fazia habitualmente da seguinte maneira. Deus então falava a certos homens em particular e dava-lhe ordem de anunciar publicamente aos outros homens o que ele tinha revelado, assim aos profetas, Daniel, Isaías, Isaac e tantos outros profetas que vemos que vai anunciar até o grande profeta João Batista, que é o último dos profetas, e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Vem nosso Senhor Jesus Cristo com sua pregação, e assim agora é o próprio Filho de Deus que se revela. Ainda depois da morte dos apóstolos, Deus se revelou muitas vezes aos homens, mas essas revelações agora não são contínua revelação evangélica, sobre o qual repousa a nossa fé. Então Deus age na história, sim. Até o dia de hoje, sim. Temos então aparições, por exemplo, de Nossa Senhora em Fátima, mas essa aparição de Fátima não faz parte do depósito da fé. Então, temos como depósito da fé o livro das revelações, que é a Bíblia. Seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento, com os 4 evangelhos, as cartas de São Pedro, São Paulo, São João, São Tiago, então, e o Apocalipse, então, que faz parte do Novo Testamento. E as verdades reveladas aos homens por Deus são por uma ordem anunciada a todos os povos da terra, pela igreja, por meio da palavra oral, que é a pregação. A Bíblia, erram então aqueles que creem que só a Bíblia tem por fim comunicar as verdades reveladas a todos os povos da terra. Nosso Senhor disse: ide por toda a terra pregando. Então venha pela pregação e não escrevendo. Então, temos sim como base a busca da verdade revelada por Deus através da Sagrada Escritura,
e da tradição. E a Sagrada Escritura, a Bíblia, compôs então desses 72 livros do Antigo e do Novo Testamento. Ora, então, nós temos então a revelação de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo e assim na continuidade através da Igreja. E as verdades reveladas por Deus, não contidas na Bíblia, mas transmitidas oralmente à posteridade, chama-se tradição. E a tradição acha-se cozinhada sobretudo nos escritos dos santos padres, nas decisões dos concílios, nos símbolos dos apóstolos, na liturgia da Igreja. E a fé cristã é a firme convicção aderida pela graça de Deus da verdade de tudo que Jesus Cristo revelou e que a Igreja Católica nos ensina em nome dele. E eu só aceito a Bíblia como livro de revelação porque eu aceito a autoridade da Igreja e o testemunho dos apóstolos. E os apóstolos foram testemunhas ao ponto de darem a sua vida morrendo por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vimos que os apóstolos são martirizados. E a continuidade, então, os papas seguintes a São Pedro são pessoas que viveram com os apóstolos, então que deem a continuidade apostólica, seja nos papas, seja nos bispos. E a fé cristã reveste de muitas doutrinas que estão fora do domínio de nossos sentidos e que a nossa razão não compreende em si mesmo, mas que Deus vai se revelando. Nós procedemos muito racionalmente quando cremos. Baseamos com efeito na veracidade divina. E além disso, sabemos da ciência certa que a verdade da fé são reveladas por Deus. Então, é assim que nós vamos ter uma compreensão de quem é nosso Senhor Jesus Cristo, que não é apenas um profeta, mas é o Filho de Deus, feito homem, que vem para sofrer sua paixão e morte na cruz para nos salvar, que não era apenas um homem, mas é um homem e ao mesmo tempo Deus, é uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, essa compreensão das verdades de nossa fé, nós vamos ter através da Igreja, pelo testemunho dos apóstolos, testemunho dos santos padres, os primeiros padres da Igreja, que vão falando sobre como era nosso Senhor Jesus Cristo e passando essa fé. Então, a fé cristã é um dom de Deus, porque faculta de crer provém só da graça. E nós cremos pela graça de Deus. É uma condição necessária para a nossa salvação. Nosso Senhor nos diz: ide por toda a terra, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que creem serão salvos. Aqueles que não crerem serão condenados. Então, há uma questão da adesão, da fé, em relação a crer ou não crer, e é o que vai dar a nossa salvação. A fé só não basta para salvar-se. É preciso viver segundo essa fé. É preciso professar publicamente a nossa fé. Então, ora, a fé entra pelos ouvidos, mas deve habitar no nosso coração. E é através da viver a fé que nós também vamos aderir à orientação de Deus, que é a nossa conduta moral. Então, nós vamos viver a fé e vamos viver os mandamentos de Deus
pela fé. Nosso Senhor nos diz: quem me ama observa os meus mandamentos. Então, quantas vezes ouvimos pessoas dizerem: eu amo a Deus, mas vivem numa situação de pecado, de adultério, de fornicação, de tantas outras coisas piores também. Então, ela diz que ama de boca para fora. Eu amo a Deus, eu amo minha mãe, mas eu bato nela todos os dias. Que amor de filho é esse que bate na mãe? Eu amo minha mãe, mas eu a desprezo. Eu deixo ela passando necessidades. Que filho é esse que age assim com sua mãe? Assim, muitas vezes, nós também com Deus fazemos a mesma coisa. Tantos falam que amam a Deus, mas não fazem aquilo que Ele pede. Não vivem conforme Deus quer. Então, os principais motivos que nos induzem a crer são as profecias e os milagres, porque eles adquiriram a certeza absoluta de uma verdade revelada por Deus. Então, nós cremos sim, cremos nos milagres como testemunhas das verdades reveladas por nosso Senhor. Quem é que pode perdoar pecados? Só Deus. Para provar isso, é nosso Deus. Que é mais difícil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. Então, para mostrar que eu estou dizendo teus pecados estão perdoados, eu também vou fazer esse milagre secundário, que é de que essa pessoa que é paraplégica comece, levante e ande. Então, o milagre é uma testemunha da verdade das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, para fazer milagre, serve habitualmente de uma criatura, muitas vezes mesmo de uma criatura indigna. Então, nós devemos ter a nossa fé. E assim é que nós vamos aderir à nossa fé. E então precisamos conhecer ela. E nós conhecemos a nossa fé, primeiramente, pelo símbolo dos apóstolos, que é também, então, quando a igreja foi se desenvolvendo, então, dizendo, no que é que nós acreditamos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, no Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade. E é isso que nós devemos aprender. Sabermos que sabemos, muitas vezes. Pessoas, algumas, dizer, padre, mas é catecismo? Precisa aprender o catecismo? Sim. Muitas vezes nós estudamos, esquecemos, ou muitas vezes não sabemos que sabemos. Então é necessário nós estarmos sempre estudando a nossa fé. Nesse momento, ofereço uma música aos nossos ouvintes.
ti demos vida, vosso sangue e salvação, toda a igreja agradecida. Louva, exalta a vós, Jesus, glória canta a vossa cruz. Louva, exalta a vós, Jesus, glória canta a vossa cruz. Deus Espírito, sol de amor, procedeis do Pai e do Filho, vossos dons sempre mandais a nós pobres que cantamos. Santo, santo é o Senhor, uno e trino Deus de amor. Santo, santo é o Senhor, uno e trino Deus de amor. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Usamos salvai alma. Então, estamos retornando ao nosso programa Verdade da Fé. Ajude-nos a manter o nosso programa no ar. Faça a sua doação através do WhatsApp Pix da rádio. Telefone WhatsApp Pix 62 99504 0462. Repito, 62 99504 0462. Ajude então a manter a rádio Voz do Coração Imaculado no ar. Então estamos falando agora sobre a nossa fé e precisamos conhecer a nossa fé. E nós conhecemos através dos Atos dos Apóstolos, que nós recitamos no batismo. E a igreja serve também do chamado símbolo de Niceia, que é composto pelo Concílio de Niceia no ano 321, que foi completado também pelo Concílio de Constantinopla em 381. E depois temos ainda o Concílio de Trento e o do Vaticano I. O símbolo de Niceia se diz nas missas no ofertório, antes do ofertório, a profissão de fé do Concílio de Trento é obrigatória no ato de posse de uma função eclesiástica. Então vejamos, os símbolos apóstolos contêm, em resumo, o que todo católico é obrigado a saber e a crer. Então, nós sabemos o que é que devemos crer. As suas poucas palavras encerram todos os mistérios, ensina Santo Isidoro. O símbolo assemelha-se ao corpo de uma criança que é pequeno, mas possui todos os membros, ou uma semente que, apesar de uma pequenez, contém toda a árvore com todos os seus ramos. Chama-se também símbolo dos apóstolos, sinal. Símbolo quer dizer sinal, pelo qual se distingue alguém. Então, como é que nós sabemos? Pelo sinal, que é pela essa crença nessa verdade que nós podemos nos dizer que somos católicos apostólicos romanos. Por isso que nós rezamos no credo: creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna.
creio na Igreja, una, santa, católica, apostólica. Então, esse símbolo, que na primitiva Igreja, servia para distinguir os cristãos. Para poder assistir à missa, era preciso saber o símbolo, sob pena de exclusão. Ora, você não sabe, então como é que você se diz católico? Era proibido comunicá-lo àqueles que não eram batizados, como é proibido em tempo de guerra comunicar uma senha. Então, era aquele que você testemunhava como verdade. E chama-se também símbolo dos apóstolos, porque tinha origem nos apóstolos. Os apóstolos, segundo refere Santo Agostinho, estando para se separar, fixaram a regra segura de pregação, a fim de que, sem dúvida da separação, estivessem unidos na doutrina. Isso não quer dizer que as próprias palavras vêm dos apóstolos. Trata-se do fundo. Até o quarto século foram acrescentadas diferentes explicações. Por exemplo, Pai, a de Criador. A palavra Jesus, a de concebido do Espírito Santo. As palavras Santa Igreja, a de católica. Foram motivadas pelo desaparecimento de certos hereges. Então, quando alguém colocava uma dúvida, uma coisa que era um erro, então era necessário acrescentar algo para confirmar qual era o sentido correto. Mas assim como o homem, pelo crescimento, não adquire membros novos, assim também os símbolos não adquiriu verdades novas, apenas deixou mais distintos essas verdades. Por exemplo, Jesus é o Filho de Deus. Ele é homem ou é Deus? Ora, nós vemos que Jesus é o Filho de Deus, feito homem, e que, sendo uma pessoa, tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Jesus é igual aos homens, tem aparência de homem ou é homem? Então, numa época que usavam palavras gregas, se uso, homem uso, quer dizer, igual a Deus, ou sim, parece, não, Jesus Cristo é o Filho de Deus e é Deus. Não tem apenas aparência de Deus e de homem, mas Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. São Pedro exerceu sobre a redação dos apóstolos uma influência decisiva, porque nele se encontram os pensamentos fundamentais dos seus discursos no Pentecostes e na cura do paralítico no templo, e das suas duas defesas no Sinédrio. Na primitiva igreja, o símbolo não era mais que uma fórmula de profissão de fé, que era necessário recitar antes do batismo e que dava um resumo da doutrina dos apóstolos e a instrução religiosa que tinha sido ministrada antes. Então, nós também, quando vamos fazer a primeira comunhão, ou mesmo no batizado, nós rezamos então o credo. É nisso que nós cremos. Então, por isso, creio em Deus Pai. É o que nós acreditamos e que é também chamado símbolo dos apóstolos. E o símbolo dos apóstolos divide-se primeiramente em três partes principais. A primeira parte trata de Deus Pai e da criação. A segunda fala de Jesus Cristo, Filho de Deus, e da redenção. E a terceira, de Deus Espírito Santo e de nossa santificação. Então, por isso que nós rezamos dizendo: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, e no Espírito Santo. Podemos também distinguir os símbolos dos apóstolos em 12 artigos,
Então, tem o costume de dizer que foram os 12 apóstolos, então cada um foi dizendo um. Não, isso aí é interessante, mas não é necessário. Artigo quer dizer membro de um todo. Chama assim por causa da sua íntima ligação. Como os dedos da mão são articulados em falanges, assim as 3 partes principais de um símbolo têm as suas subdivisões. Uma cadeia é quebrada logo que dela se tira um fuzil, e é destruída logo que dela se tira um artigo. Encontra-se no Antigo Testamento a seguinte figura dos 12 artigos. O grande sacerdote trazia em peitoral com 12 pedras preciosas e com uma inscrição: luz e verdade. Isto do livro do Levítico, capítulo 8, versículo 8. Havia 12 pães de proposições sobre a mesa do ouro à entrada do tabernáculo. Tomava-se 12 pedras para construir um altar à entrada do templo das promissões. Os 12 artigos são, com efeito, 12 pedras preciosas que espalham o fulgor da luz e da verdade, e que devemos trazer no coração. Isto é, devemos crer. São um pão espiritual que nos é oferecido à entrada da igreja, isto é, no batismo, transformando o nosso coração num altar, sobre o qual oferecemos a Deus as nossas orações e boas obras. Então, nós devemos ter uma alegria. E agora chegou a hora de rezar o credo. Ai, é longo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, blá, blá, blá. Não, não é assim não. Olha, você agora é convidado a manifestar naquilo que você crê. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Agora é diferente. Então, nós devemos rezar o credo com todo um amor, com todo um fulgor, como um ato realmente de amor. Então, não é dizendo a palavra eu te amo, mas eu dizendo eu creio nisso, olha como eu creio nisso. Isso aqui é o sinal da minha salvação. E a divisão em 12 artigos indica que o símbolo contém as verdades pregadas pelos 12 apóstolos. Todo cristão é obrigado a saber o símbolo do apóstolo de cor, ensinava Santo Agostinho. Quem não cura de aprender, torna-se gravemente culpado. Então, São Tomás de Aquino disse, olha, uma pessoa que por negligência ou má vontade não procura saber o credo e conhecer o credo, peca gravemente. É culpado na gravidade disso. Na primitiva igreja, não se batizavam aqueles que não tinham feito essa profissão de fé, e não se deixava assistir à missa os que por este meio não podia justificar a qualidade de cristão. Então quer dizer, você quer assistir missa? É? Reza o credo. Eu não sei. Então por que você quer assistir missa? Você não sabe as bases da sua fé? Recitai todos os dias o credo, nas orações da manhã e da noite, a fim de refrescar a vossa fé, ensina Santo Agostinho. Também, quando vem infestação diabólica, ou tentações, e nós, então, devemos rezar o credo. Já pensou que no exorcismo nós estamos dizendo, olha, naquilo que eu acredito é isso. Então, o demônio foge quando nós professamos as verdades de nossa fé. O símbolo é um renovamento do pacto concluído com Deus no batismo. É uma couraça que nos protege contra os nossos inimigos, ensina Santo Ambrósio. Por isso eu digo,
na tentação contra o demônio, nós devemos professar a nossa fé. Os alimentos corporais só nutrem quando tomamos com frequência. Assim também a fé não alimenta a vida da alma se não repetirmos frequentemente os atos de nossa fé. Então, é importante que nós rezemos o credo com frequência, assim como devemos fazer atos de fé, esperança e caridade. É assim que o anjo também de Portugal ensina aos pastorinhos em Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. E agora faz a reparação. Peço-os perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, nós devemos fazer um ato de fé, esperança e caridade, e nós também reparamos por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não amam a Deus. Então, que nós possamos aprender do anjo de Portugal a colocar não apenas nas nossas palavras, mas no nosso coração. Ofereço nesse momento uma música aos nossos ouvintes. Nosso coração imaculado no ar para amar. 11h41. Caminhando na praia deserta, me vi a pensar no mistério da Trindade Santa.
festa em louvor a São João Batista, do dia 15 a 24 de junho, Olha, nós vai ter oração do Santo Terço, a ladainha cantada, seguida da Santa Missa e oração da novena, de domingo a sexta, O terço terá em missa às 18 horas e missa às 19, e no sábado, terço às 16h30 e Santa Missa às 17h30. Dia 23 vai ter procissão em honra a São João pelas ruas da região paroquial, seguida da ladainha cantada e Santa Missa. As tradicionais barraquinhas da festa serão realizadas dos dias 20 a 24 de junho, na rua João Luiz, no antigo Seminário Menor, no bairro Alto da Bela Vista. Um show ao vivo, vai ter leilão, vai ter bingo, vai ter comida típica gostosa e muita animação, minha gente. Venha você e sua família rezar, louvar e se divertir na grandiosa festa em louvor a São João Batista. Vamos lá, pessoal! Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai a alma. Então falamos sobre o símbolo dos apóstolos e dividimos então, e creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, através da razão, nós somos capazes de reconhecer a existência de um Criador, e nessa ordem admirável do universo, permite estabelecer a existência de um organizador dotado de uma inteligência superior. Então, quando nós olhamos os planetas, as estrelas, a própria Terra, o movimento da Terra, da Lua, e assim podemos ter em relação à distância da Terra do Sol. Então faz mostrar que tem tudo um equilíbrio. Imaginou se a Terra fosse mais próxima do Sol em 10%? Nós seríamos queimados. Se fosse mais distante em 10%, nós seríamos congelados. Então tem uma posição correta. Se não tivesse a Lua, nós estaríamos inundados pela água do mar. Então, quem mantém o equilíbrio da água do mar, então vemos que há uma perfeição que não é simplesmente um acaso. Então, quando nós olhamos a natureza, temos que dizer, há algo que criou isso, e isso foi um ser inteligente. Então, é um espetáculo de ordem da própria natureza. Imaginemos que parece só um nervozinho no nosso olho e nós estamos cegos. Então, se a córnea, nós estamos cegos. Ora, uma pedrinha na vesícula dá um caos terrível para a nossa vida e temos uma doença. Então, cada uma coisa no nosso organismo só funciona com a perfeição, seja no nosso cérebro, na capacidade de inteligência, no nosso coração. Então, quando vemos uma dificuldade no nosso corpo, temos uma doença. Então, há um desequilíbrio em relação a isso. Então, como Deus fez tudo tão perfeito, e todos os povos estão intimamente convencidos da existência de um ser supremo. Se você for no mundo inteiro, em épocas passadas, que não tinham ligação um povo com o outro, imaginemos que estamos tá bom, Deus se revelou ao povo de Israel, fala de Adão e Eva, que estaria então, se fosse ali na Turquia, sim. Mas como é que no Peru, uma outra civilização, chega à existência de um Deus, de um ser supremo?
talvez com não o conhecimento que tem esse povo em que Deus se revelou. Então, é insensato aquele que diz que Deus não existe. E a revelação também nos ensina a existência, então, de um ser supremo. Deus falou aos homens em diversos tempos e por diversas formas, ensina São Paulo, para se dar a conhecer a Ele. Apareceu então Moisés na sarça ardente, chamou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Para distinguir de todos os outros seres, denominou-se Ele mesmo o único que existe, dizendo: eu sou aquele que sou. Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Depois, ao dar a lei sobre o Sinai, Deus repetiu: eu sou o Senhor teu Deus. Tu não terás outros deuses a par de mim. Não adorarás, nem lhe renderás serviço. Livro do Deuteronômio, capítulo 5, de 6 a 9. Para provar a existência, Deus fez muitos milagres. Por exemplo, no Monte Carmelo, onde 450 sacerdotes de Baal pediram em vão ao seu ídolo que lhe enviasse fogo do céu para consumir a sua vítima. Ao passo que o profeta Elias, fazendo a mesma súplica ao verdadeiro Deus, foi logo atendido, como encontramos no livro, terceiro livro dos Reis, capítulo 18. Revelou Deus também a existência pelos milagres obrado durante o cativeiro da Babilônia, por exemplo, pelo livramento dos teus jovens na fornalha ardente e Daniel na cova dos leões. Então, encontramos as verdades da existência de um Deus que se revela no Antigo Testamento. E qual é a natureza de Deus? O que Deus é aprendendo-nos em parte por meio das criaturas, porém mais claramente através da revelação divina. A natureza invisível de Deus tornou-se conhecível por coisas criadas, de São Paulo. As criaturas são o espelho em que o Criador se mostra. Na beleza das criaturas podemos inferir que aquele que as criou, que as fez, deve ser ainda mais belo. Da grandeza imensa dos corpos celestes, então, podemos dizer hoje, tal planeta está a tantos mil anos-luz. Isso é gigantesco. Como é que faz uma previsão em relação à distância disso? E então, quer dizer, o universo é tão maior do que nosso umbigo. Então, quem é que seria capaz de criar isso? É tudo por acaso? Não. Então, há alguém que é maior do que tudo isso. E nós temos que é Deus. Então, inferir o poder infinito que o sustém, da ordem admirável, da harmonia do universo, se conclui a sabedoria de Deus. Mas esse caminho não nos leva a uma ideia clara de Deus. Por um belo quadro podemos conhecer o talento do pintor, mas não os seus costumes, a sua origem, a sua pátria, o seu nome. As criaturas mostram a sabedoria e o poder de Deus, mas que de perfeições ficam ainda na sombra. Pelas criaturas conhecemos a Deus como um espelho pouco límpido, indica São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Deus se reflete nelas como um sol numa corrente rápida. Como os homens, antes da vinda de Cristo, estavam muito corrompidos, a sua razão estavam obscurecida e por isso tanto menos capazes eram de reconhecer a Deus nas suas obras. Por isso Deus se revelou falando muitas vezes aos homens através dos patriarcas, pelos profetas e finalmente através de nosso Senhor Jesus Cristo. As indicações mais claras acerca da natureza de Deus
foram dadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Os outros não poderiam falar dela tão claramente, porque não tinham visto a Deus. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, vai falar com clareza de tudo. Contudo, não podemos explicar a existência de Deus, porque Deus é infinito, ao passo que nós somos seres limitados. Então, vem da nossa limitação o conhecimento de Deus, não por Deus mesmo, mas a limitação é nossa. Então, vamos dizer, eu não sei falar japonês, é uma limitação minha. Então, não quer dizer que com isso que não exista a língua japonesa e que seja compreensível. Então, vem mais da nossa limitação do que da limitação de Deus. Estamos terminando o nosso programa de hoje. Gostaria de dar bênção a todos os nossos ouvintes, convidá-los exatamente também para a festa aqui da paróquia, em honra a São João Batista. Dou agora a bênção, estendendo a todos os seus familiares. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde, corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora do Bom Conselho, de São José, todos os anjos e santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.